Então, disso tudo, né, gente, que a gente está colocando de novo, são experiências reais, tá? Eu não estou dizendo que em 100%, eu não trabalhei em 100% dos projetos no Brasil e no exterior. Eu estou dizendo que de tudo que eu vi até hoje, até o meu effective date, deste momento do treinamento, isso que está sendo descrito são erros mais do que frequentes, né? E voltando ao contexto, né, do ambiente metalogenético, voltando ao contexto dos processos geológicos, voltando ao contexto de que o entendimento disso, né, ele vai reduzir as incertezas na prospecção e isso vai ser transmitido para qualquer fase da pesquisa, né? Então, quando a gente traz isso, e aí fechando nessa lógica do ambiente metalogenético, que ele tem que fazer sentido dentro do modelo, tem que fazer sentido dentro do que você quer pesquisar, que quando você escolhe um alvo, né, e você pensa em que ambiente esse alvo tá, eu tenho que saber o que eu vou buscar, o que eu espero que tenha de disperso, o que eu espero que tenha de contínuo. Então isso aí tudo tem que estar, a geofísica, a petrografia, a geoquímica, a própria sondagem que vai vir depois, né, as informações sobre o ambiente, isso aí tudo tem que estar amarrado para que vocês consigam entender a lógica geológica da pesquisa. Pensa só, se a gente fosse brincar, né, o que a gente está fazendo? Está brincando de detetive, né? Tá lá, a Terra fez do jeito que fez, tá escondidinho e você tá querendo encontrar, né? A gente joga em casa um jogo com as crianças que são várias pistas, assim. Só que é um mapa minúsculo, que inclusive é um desafio, porque eu não enxergo de perto mais, né? Encontrar as pistas. Mas aí você vai indo de um lado para o outro, aí você junta uma coisa com a outra, você tem que interpretar, você cria uma hipótese, vai para um lado e vai para o outro, até você concluir o desafio de desvendar, né, um crime, que no caso é um negócio de crime. Mas a geologia é isso. A prospecção, né, o prospector, o geólogo de pesquisa, tem uma versão romântica da fala que é o seguinte, né, a gente é um cientista que anda pela crosta buscando elementos que são tão raros no universo, né? Você anda quebrando pedrinha para encontrar concentrações anômalas de elementos que são raríssimos no universo, né? São coisas que 1 grama por tonelada de ouro. Para pensar o que é uma tonelada de material, para pensar o que é 1 grama de ouro. Gente, é muito pequenininho e o que a gente busca são concentrações nessa faixa. Às vezes menores, às vezes de 0,3, 0,4. Nem me chama atenção, já trabalhei em pesquisa de ródio, é ppb. Entendeu? Então, é isso, assim. Então, e aí a gente tem que ter muito critério para as coisas, muita atenção para detalhes. Então, essa história dos ambientes metalogenéticos, né? Cada tipo de ambiente, cada forma de depósito vai demandar uma metodologia específica. Então, não é porque alguém trabalhou 15 anos, 20 anos em depósitos na Austrália, por exemplo, que é um deserto, que é seco, que ele vai chegar na Amazônia e ele vai conseguir ter a mesma desenvoltura, com a mesma metodologia que ele tinha na Austrália. Eu falo muito sobre RC, né, sobre sondagem RC, porque o australiano gosta muito de usar a sondagem RC. Eu gosto também. Mas eu trabalho muito na Amazônia, em regiões amazônicas, a gente tem um grave problema com umidade, né? Com água no solo, e não é dizer que não funciona, mas existem muitas máquinas, né? Muitas sondas que têm dificuldade por conta de umidade do solo. Então, a metodologia que funciona bem em um ambiente, ela pode não funcionar bem em outro, seja por mudanças geológicas, seja por geomorfologia, seja por clima, seja por qualquer outros parâmetros, né? Então é isso. Tenham em mente que cada projeto é de um jeito, não existe regra para você levar de um projeto para o outro. E isso que o Rafael trouxe a gente tem falado bastante sobre o ambiente metalogenético em si, né? Mas obviamente, né, existem os nossos processos endógenos e os exógenos, né? E aqui no Brasil,
Bom, eu falo do Brasil, mas também podia ser no gelo, né, no deserto. Cada um vai ter um impacto, né, diferente sobre o intemperismo físico, químico, né, a presença de água. Porque realmente, assim, o Brasil ele traz um desafio extra que é o clima, né? Então, o entendimento de como isso impacta, como isso mobiliza, remobiliza as coisas, né? É muito importante. O solo vai funcionar diferente. Aí voltando, né, a questão do sedimento, a gente ora tem drenagens secas, ora tem drenagens molhadas, é perene, não é perene. Então, assim, realmente tem toda uma complexidade associada ao próprio processo. E até voltando à questão do planejamento, né, a gente ainda não falou sobre sondagem, mas tem coisas que elas recaem sobre o óbvio e que elas impactam infinitamente um cronograma de pesquisa. Como, por exemplo, inventar de começar uma pesquisa no período chuvoso. É ótimo. Inclusive todos que eu comecei. Então, você fala assim, mas recai sobre o óbvio, que a hora que você vai mobilizar o negócio, você tem que fazer praças, você tem que... E aí quando você leva isso para RC, é uma complicação maior. Não existe qual é o método, qual é o melhor método. A gente vai falar isso também sobre métodos analíticos, né? Inclusive vou deixar o gancho para o Rafa falar um pouco sobre a amostragem. Não é como é o método de amostragem. A questão é, eu conheço o método e os riscos que ele traz? Porque quando a gente entra em amostragem, né, a gente entra em conhecer o que nós estamos fazendo, com qual variabilidade, para que eu entenda isso como um risco.